Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes e a todos que vão nos assistir depois. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Amor Imbatível Amor, com o tema Afetividade Perturbada. E a condução hoje é com a nossa colega Cristina, né? Colega, parceira, voluntária da BRAP, né? E vamos dar continuidade hoje com esse tema. É com você, Cristina, pode se apresentar. Boa noite Boa noite. aos amigos, a todas as pessoas presentes, a todas as pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a afetividade perturbada, do livro Amor Imbatível Amor, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Que ela nos auxilie, né, nessa noite, que a gente consiga, que eu consiga lembrar de tudo aquilo que foi planejado, com muito amor, com muito carinho, para a nossa noite hoje. Eu coloquei muitos desenhozinhos aí, porque como é a afetividade perturbada, o que que é o ideal e o que que é o real, né? O ideal é o amor. Você vê a menina abraçada com a criança, com os animais, que é um gatinho, um casal. E o que que a gente vê na realidade? São pessoas que se sentem excluídas, não vistas, que não conseguem receber o amor que necessitam. E esse amor não recebido é o que causa essa afetividade perturbada na nossa vida. E Joana de Ângeles, como sempre, muito certeira, ela inicia, pode mudar, ela inicia falando da questão da infância, na nossa infância, que tudo inicia-se na nossa infância. Então, o que que é afetividade? Vamos falar o que que é primeiro, né? Afetividade é o sentimento que se expressa mediante as reações físicas positivas. E também nessa parte, a Joana de Ângeles, ela fala muito dessa questão que eu entendi como neuropsicológica. Ela sempre coloca o corpo, como as reações do corpo, os nossos hormônios, a adrenalina, a noradrenalina, a ocitocina, quer dizer, todas essas questões que abrangem o nosso ser como um todo. Aí eu coloquei o desenho da balança, em qual a gente está sempre dividido, né? Nessa balança, pesando sempre, como é que eu tô? Eu vou mostrar como eu estou realmente, a gente está sempre naquela balança. E o que a gente precisa verificar é qual dela vai ganhar, qual é o lado que vai ganhar da balança, né? Então, tem um lado com a balança com a carinha tristinha, e o outro lado com várias carinhas mostrando várias formas da afetividade. Então, o ser humano tem necessidade de prazer. Nós temos necessidade de prazer. E todos os nossos esforços são direcionados para usufruí-lo, consciente ou inconscientemente, evitando a experiência do sofrimento, excetuando-se nos casos de transtornos masoquistas. Então, ela fala que só no caso desses transtornos é que são pessoas que procuram, né, a dor e o sofrimento. Mas se não for por meio desse tipo de doença, transtornos, nossa busca vai ser sempre em fugir do sofrimento. O ser humano, né, vai sempre fugir do sofrimento. Então, toda e qualquer busca, conscientemente ou não, aguarda a compensação do bem-estar. Então, a gente está sempre buscando. E o que que a gente sempre espera é o bem-estar, que é sempre a fonte motivadora para todas as lutas da nossa vida. Deste modo, a afetividade produz uma reação de adrenalina no sangue, que leva o indivíduo ao aquecimento orgânico,
do qual decorre a sensação agradável do prazer. É aquela sensação quentinha que a gente sente, aquele calor gostoso que a gente sente. É esse prazer. Então, do desejo de estar próximo, do contato físico, do aperto de mão, do abraço, da carícia, perante a todas as pessoas e até aos animais. Então, a afetividade é inerente ao ser humano, não podendo ser dele dissociada, já que também é natural em todos os animais, inicialmente como instinto de proteção à prole. Mas até o animal, ele demonstra essa afetividade como proteção à prole. A gente vê muitas vezes o caso dos macacos, né? Eles se assemelham muito ao ser humano nesse cuidado. Então, a mãe, né, ela tá ali sempre brincando com o macaquinho, ela tá cuidando, ela tá catando, né, bichinhos, né? E sempre com aquele cuidado na prole, dando atenção e amor. Pode passar, Maria. Nesse slide, nós temos uma árvore e ela está mostrando todas as suas raízes e o seu apoio, né? Seu apoio no mundo. Onde que ela está enraizada, franqueada na terra, né? Aí a Joana de Ângeles fala: imagine nosso cérebro como um centro de comando super complexo. E ele é, né, gente? Nosso cérebro é um centro de comando extremamente complexo. Focado em duas coisas principais: sobrevivência, em primeiro lugar, e o bem-estar. Então, o nosso cérebro super complexo, esse comando, ele é focado nisso, na sobrevivência e do bem-estar. Então, como que se inicia a afetividade? A afetividade é o radar de coisas boas. Ela se expressa com reações físicas positivas. Para o cérebro, a afetividade é como um sinal de que algo bom e seguro está acontecendo. Então, o nosso cérebro entende que tem algo bom e seguro acontecendo quando quando o nosso corpo sente a afetividade, que é aquele calor que a gente sente no nosso corpo inteirinho. Muito bem. E é o reconhecimento de uma conexão que nos faz bem. Então, o cérebro reconhece essa conexão que nos está fazendo bem. E ele continua, ele vai naquela busca sempre daquela procura o tempo todo de se sentir bem, da gente sentir esse amor, essa afetividade no nosso organismo. Pode passar. A busca por prazer é o combustível do nosso cérebro. Nosso cérebro é programado para buscar o que nos dá prazer. Liberação de neurotransmissores, como a dopamina, ocitocinas, endorfinas. Então, quando a gente sente prazer, esses neurotransmissores eles entram em ação. E evitar o que causa dor e desconforto. A ativação das áreas ligadas ao estresse e ameaça, como a amígdala. Então, a amígdala é um local, tem até. Ah, não, tá aqui. Mas que fala da amígdala, né? Da parte que o nosso cérebro ele ativa para que, como uma proteção nossa, para fugir do estresse e da ameaça. Então, essa é a motivação básica por trás de quase tudo que fazemos. Nós queremos nos sentir bem. Pode passar. A imagem de fundo aí que eu coloquei, não sei se dá para ver, é o cérebro e suas conexões. É o cérebro, não, perdão, é o neurônio. E ele, com as suas ramificações, procurando as conexões. Pode passar. Muito bem. Outras reações físicas. É o cérebro falando com o corpo. Então, essas reações físicas, como que o nosso cérebro ele fala com o nosso corpo?
Quando sentimos afetividade, um sentimento bom por alguém ou algo, o cérebro dispara sinais. Então, o texto menciona a adrenalina, mas em contextos de afeto positivo e seguro. São mais importantes, quais são elas, né? É a ocitocina, que é o hormônio do vínculo e da confiança, que gera sensação de calor e desejo de proximidade. A ocitocina é o da grávida, né? O que a gente produz na gravidez e se preciso, o médico coloca a citocina na gente, até na hora do parto, para ajudar o parto. E as endorfinas, que dão a sensação de prazer e bem-estar. Então, isso tudo é o nosso cérebro conversando conosco. É assim que ele conversa. Eles liberando esses neurotransmissores. Esses sinais químicos e nervosos causam as reações físicas. Coração pode acelerar um pouco, aquela excitação positiva. Sentimos calor, queremos tocar, abraçar. São respostas do corpo coordenadas pelo cérebro, indicando segurança e conexão. Pode passar. Ainda falando da afetividade inata, né? Programação cerebral básica. Então, assim como os animais têm instintos, as programações cerebrais, para proteger os filhotes, nós temos uma programação cerebral básica para buscar e formar vínculos afetivos. É essencial para a sobrevivência da espécie, cuidado com os bebês, cooperação em grupo, tudo isso faz parte da sobrevivência da nossa espécie. Isso está ligado a partes mais antigas e fundamentais do cérebro, que é o nosso sistema límbico. E essa foto ao lado está indicando o nosso sistema límbico. Aí nós vamos verificar as nossas experiências iniciais de vida. Como que a gente vai moldar os nossos circuitos cerebrais desde o nosso nascimento? Aqui está o ponto crucial da neuropsicologia. O cérebro é extremamente plástico, moldável na infância. É aí que eu tenho os dados aqui falando dessa questão, né? Só um minuto. Falando dessa questão da plasticidade, né? O que é essa plasticidade? A plasticidade quer dizer que ele é moldável. Quando dizemos que o cérebro infantil é extremamente plástico, significa que esta cidade, que é a estrutura de neurônios e as suas conexões, é incrivelmente adaptável e moldável. As conexões, entradas, as sinapses, não são fixas, elas podem ser criadas, fortalecidas ou enfraquecidas e até eliminadas. O que vai ser criado desde a infância? Essa plasticidade neural. Quer dizer, ela pode implementar coisas boas como coisas ruins também. É a plasticidade. Esse processo é chamado de neuroplasticidade. Deu para entender um pouquinho essa questão da neuroplasticidade que a Joana de Ângeles cita no texto? Então, pode passar, Maria. Aí tem a imagem de uma menina grávida com o pai, né? Do lado, felizes. Então, é o período perinatal e o lar. Então, as primeiras interações, especialmente com a mãe ou cuidador principal, literalmente esculpem as conexões neurais relacionadas à segurança, confiança e regulação emocional. E aqui, nesse momento, a gente pode ir até um pouco mais profundo, que é sabido pela ciência, até, né, não só pela nossa religião, o espiritismo, que a criança sente tudo aquilo que está à volta dela quando ela está dentro da barriga. Então, desde a barriga, ela tem essa interação, não só com a mãe, como ela sente o que a mãe sente ao seu redor.
ela consegue ter essa interação. E já desde a barriga, ela tem essa plasticidade, digamos assim, né? Já incorporada. Então, nós temos aquela necessidade de segurança pós-nascimento. Porque sair do útero é um choque. A gente sabe disso. A criança chora não é porque ela está feliz de vir ao mundo, ela chora porque ela está num local totalmente hostil para ela. Então, é um choque. Então, o cérebro do bebê precisa desesperadamente de sinais externos de segurança. O contato físico, o toque, o colo, libera ocitocina e ajuda a regular o sistema de estresse do bebê, ensinando ao cérebro que o mundo pode ser um lugar seguro. E se ele não sentir o mundo como um lugar seguro? Né? For separado da mãe por algum motivo? Né? Então, tudo isso, essa questão de você se sentir seguro, né, vem desde essa época. Aí o prazer e necessidades atendidas. Até quando a gente atende crianças, né? Quem atende crianças vai entender. Primeira coisa que você pesquisa na mãe é a questão de como é que foi o nascimento. Como que foi esse nascimento? Foi calmo, foi tranquilo, teve algum problema? Porque daí a gente já começa a fazer todo um diagnóstico, né? Do, do, do comportamento da criança desde então. Então, prazer e necessidades atendidas. O bebê aprende que expressar necessidades, no caso é chorar, e ter essas necessidades atendidas, alimentação, conforto, colo, gera prazer e segurança. Então, ele chora. Né? Então, a criança chora quando ela sente desconforto, que é para você dar o conforto que ela precisa. Isso reforça os circuitos neurais que ligam a expressão emocional à obtenção do bem-estar e segurança. Ele ainda não ama como um adulto, mas o cérebro dele está aprendendo a base da confiança e do vínculo através dessas experiências de prazer e segurança. Então, é ali no nascimento é que esse cérebro ele vai começando a interagir e entender tudo aquilo que está ao lado dele. E se ele não sentir seguro? É o que a Joana Jones vai mostrar para a gente. Então, conflitos e a base infantil, retornando do ponto anterior, né, do nascimento. Se essas primeiras experiências não foram de segurança e amor constante, os circuitos cerebrais relacionados à segurança e confiança não se desenvolvem de maneira robusta. E o que causa, né, na criança, nesse cérebro, quando ele não consegue fazer essas conexões de segurança e confiança? A insegurança é instalada. O cérebro fica programado para detectar ameaças. Uma amígdala mais reativa, talvez um córtex pré-frontal com menos capacidade de regular o medo. Então, o medo é uma constante dentro desse cérebro e dessa criança, ela cresce com aquele medo. Aí vem os relacionamentos afetivos conflituosos em detrimento de tudo isso que aconteceu no nascimento da criança. Então, essa programação inicial de insegurança é levada para a sua vida adulta. O cérebro tende a interpretar sinais neutros ou ambíguos como ameaças à conexão, disparando respostas de medo, no caso, ciúme, defesa, a raiva, ou mágoa, que é o ressentimento. É como se o alarme de ameaça do cérebro ficasse sensível demais por causa daquela fundação instável construída na infância. Olha a importância, né, dessa afetividade nesse nascimento, no nosso nascimento.
né? Nascimento de todos nós indivíduos. O que que a gente sentiu quando a gente nasceu? Isso explica muito como que a gente reage no futuro. E a gente pensando nos nossos comportamentos, na nossa vida adulta, né, a gente já pode fazer algumas conexões lá do passado. Eu tive esse apoio, eu tive essa segurança, o meu cérebro entendeu que ele não precisa ativar a amígdala cerebral, né, para reagir a tudo e a todos, a qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Ou o meu cérebro teve uma tranquilidade em que essa amígdala ela foi só acionada em casos muito excepcionais. É isso que a Joana de Ângeles vem nos mostrando. Pode passar, Maria. Então, a afetividade é uma função cerebral essencial, ligada à busca por prazer e segurança. O cérebro usa química, como a ocitocina, que nós já citamos, para criar sensações boas e desejo de conexão. As primeiras experiências de cuidado são cruciais para programar os circuitos cerebrais de segurança e confiança. É um resumo disso tudo que nós dizemos até agora. Pode falar, Ed. Maria, volta só um pouquinho esse outro slide para eu pegar o medo aqui. O anterior? É, É o anterior. é o medo e o ciúme. Tá, obrigada. Obrigada, já Medo, peguei. ciúme, defesa é a raiva, Aham. o ressentimento, a mágoa é o ressentimento. Nossa, tá vindo um monte de coisa aqui para mim. Eu já estou Nossa, eu anotando. também, eu fui até estudar sobre isso tudo, porque é muito interessante, explica muita coisa, muita coisa. Hum. Como que a neuropsicologia é muito importante, né, para nós psicólogos. Não, é Então, esse é o resumo, impressionante né? como que ela coloca, né? Como que ela traz numa É frase incrível, né? uma coisa tão elaborada, né? É impressionante Sim, o texto dela, né? A é descrição que ela impressionante. vai fazendo, né? De tudo isso. Lá Maravilhoso. de trás, a primeira ela fala da efetividade boa, como é que a gente cria, tudo. Sim, de todo. Aí depois ela vai mostrando todas as nuances. Uhum. É muito bom esse texto, gente, muito bom. Muito bom Leiam mesmo. ele na íntegra que vocês vão gostar muito. Depois, na hora do comentário, eu vou falar sobre um livro, né? E aí uma visão junguiana de como tudo isso acontece, porque essa aqui é da neuropsicologia, né? Da Sim. neurociência. E eu tenho uma outra versão do conteúdo igual, né? O Ai, que conteúdo aí legal. é a mesma, Excelente. né? Mas assim, numa visão junguiana. Muito bom. Então, se essa programação inicial for falha, falta de um amor seguro, falta daquele calorzinho de amor, o cérebro pode se tornar hiperreativo a ameaças e em relacionamentos futuros, gerando conflitos como ciúme e raiva. Pode passar, Maria. Então, o texto descreve o ciúme como uma consequência direta da baixa autoestima e da falta de confiança em si mesmo. Essa insegurança leva a pessoa a se autodesvalorizar e se torna um algoz para si mesma e para os seus parceiros. E esses parceiros não é só o marido ou a esposa, mas é filhos, pais, todo mundo ao seu redor, o seu trabalho, qualquer interação da pessoa. Ela vai sempre ser reativa, muito reativa. Aí tem esse rapazinho assim, que é o ciúme, esse bichinho meio azulzinho rosa aí, ele é o ciúme. Uhum. O comportamento ciumento se manifesta através de exigências descabidas e suspeitas constantes, criando prisões emocionais, onde o afeto se torna sufocante. Por trás disso, a desconfiança gera hostilidade e raiva, que funciona como um mecanismo de defesa para quem se sente desamado.
Aí a gente vê em todos aqueles mecanismos de defesa que nós aprendemos, né? Na psicologia. E qual que é a raiz desse problema, né? Onde que vai se encaixar? Qual que é essa luz? Então, a raiz desse problema, frequentemente, está no abandono emocional durante a infância. Tudo é durante a infância. Quando as necessidades afetivas e psicológicas não foram supridas adequadamente, resultando de uma desestruturação da personalidade e da autoconfiança. Então, esse medo, esse outro símbolozinho, né? A pessoa está encolhida com uma coisa em cima dela. É o medo. Então, inconscientemente, a pessoa ciumenta não acredita merecer o amor, mas paradoxalmente tenta impor o sentimento no outro, sempre achando que doa muito e recebe pouco. Sabe aquelas pessoas que falam que está sempre se doando, mas não recebe nada. Desculpa. Esse medo de não ter o amor retribuído transforma-se em raiva contra o alvo do afeto. Isso pode levar a patologias graves e até atos extremos. E aí me veio na cabeça que mais uma vez foi lá no Piauí, que uma pessoa envenenou ovo de Páscoa para matar a família do seu ex-companheiro. E ela conseguiu, ela matou 2 crianças. E a mãe sobreviveu. Vocês ouviram esse caso? Sim. Uhum. Eu lembrei disso na hora, né? Então, olha esse medo dela. Ela já trouxe patologia para a vida dessa mulher. Grave, uma patologia grave e até atos extremos. Quanto que a gente tem visto isso? Né? Ultimamente, quantas pessoas estão envenenando outras e matando, e feminicídio, né? Homens que não aceitam, né? Ter esse ciúme doentio, não aceitam o término e matam as suas companheiras. Né? Eu fiz esse link, né? Pode passar, Maria. Então, o texto contrasta isso com o verdadeiro afeto, que é ablativo, quer dizer, doador, por natureza, oferecendo-se sem exigir em retribuição. Finalmente, ai, desculpa. Meu filho chegou, gente. Desculpa. Finalmente, menciona uma correspondência. Desculpa, gente. Meu filho chegou. De 4 patas também está por aí? Aí as de 4 patas já reagem, né? Os filhos tudo. Então, finalmente, menciona uma correspondência fisiológica. O amor gera uma sensação agradável de calor, é aquele fluxo sanguíneo. Enquanto sentimentos negativos, como a animosidade ou indiferença, causam uma sensação desagradável de frio. Vocês já sentiram aquela sensação mesmo que está fugindo o sangue do seu corpo, né? É aquela sensação de frio, quando você está com raiva ou ciúme, né? Eu falei, gente, eu nunca tinha ligado essa questão, né? Que a afetividade é esse calor, essa emoção, esse batimento cardíaco acelerado, e os negativos não, é aquela frieza, parece que o sangue saiu do seu corpo, assim, você fica até meio pálido, né? Quando você está com raiva. E é o refluxo sanguíneo periférico. Isso é muito interessante, essa questão, né? Pode passar, Maria. Então, todo aconchego, aí tem essa foto, né? Do aconchego, afetividade com animais, né? Tão gostoso isso, né? Minhas filhas caninas aqui. A gente tem esse aconchego gostoso. E a gente sente que os animais sentem isso também. Né? Elas são extremamente carinhosas e fazem aquelas carinhas bonitinhas, né?
quando você abraça e faz carinho. Então, todo aconchego produz calor na pele e bem-estar, enquanto o afastamento gera frio e desagrado, tornando difícil a aceitação Afeito. da presença física de quem causa tal sensação. A gente sente no nosso corpo quando essa pessoa ruim, essa pessoa de nosso desafeto, né? A gente sente no corpo tudo isso. Então, o amor não pode ser imposto, mas sim desenvolvido ou treinado. Ele pode ser treinado, se não surgir espontaneamente. Isso vai depender da gente, do nosso autoconhecimento de si mesmo, a importância do nosso autoconhecimento. Esse aflorar natural tem raízes em experiências anteriores do espírito. Aí ela cata, né, ela vai lá atrás e busca nossas experiências anteriores, as nossas vidas passadas. Influenciado pelo nosso ambiente familiar. Então, a gente tem toda a nossa questão de nossas outras vidas, né? As questões que a gente traz para essa vida, a gente tem as nossas experiências do nosso ambiente familiar, afetuoso ou não, tudo isso vai contribuir para a sua existência e eclosão. Então, como a gente treina os animais, né? A dar a patinha, a toda aquela questão, você treina os animais ao amor. A gente pode se treinar também. A nossa amorosidade. Pode passar, Maria. Aí, tá a minha aqui, pedindo atenção, a minha criatura divina. Quietinha. Então, menos, Gaia. A necessidade de amor é imperiosa. Ela está falando de amor aí, ó, aqui, ó, a conexão. Tá aqui a criatura, ó, aqui. Ah, é muito amor, né? Quero- Então, a necessidade de amor é imperiosa. E ligada a ela está o desejo do contato físico enriquecedor. Então, a gente vê, eu sou uma pessoa meio pegajosa, eu acho, que eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de dar beijo. Eu acho que eu preciso disso, de certo, né? Desse calor, dessa necessidade de afeto, de sentir aquele calorzinho no corpo, né? Como que é Eu, gostoso isso, né? eu não sei se é só a sua necessidade, é porque você tem muito para dar também, Cris. Então, né? Então, eu Sim. gosto desse contato físico. Para mim é prazeroso. Mas tem gente, eu tenho uma colega do trabalho que ela não gosta. Ela fala: não me abraça, não quero saber, não quero toque. Aí eu vou lá, eu agarro ela, aperto ela, que eu já tenho intimidade, né? Uhum. Então eu vou lá, agarro, aperto. E a gente vê que ela gosta no fundo, sabe? Fala, não, e vê, aí já vem a psicóloga, opa, olha a infância aí, né? Quando Foi eu miro daqui, eu treinado. já. Olha a infância, como é que foi a infância? Então, quando se é carente de afetividade, esta se manifesta como ansiedade perturbadora, gerando conflitos e insatisfações. Isso produz incerteza de continuar sendo amado após o contato. Quer dizer, então eu vou receber esse contato e depois eu não vou ser amado mais. Então eu prefiro não receber. Não me abraça, eu não gosto de abraço, né? Cedendo lugar à insegurança e à desconfiança. Em muitos relacionamentos, o amor brota com espontaneidade e cresce harmônico. Noutros, é conflitivo, atormentado, com altibaixos de alegria e raiva, ansiedade e medo, hostilidade e posse. É a posse que causa, aí já é a minha análise, né? Eu acho que é essa posse que causa tantos transtornos, né? Que causa tantas mortes e tantas confusões. Porque você acha que é posse sua. Se você é posse minha, eu posso envenenar e matar uma família inteira. Eu posso matar, porque não está comigo, é minha posse. Né? Pode passar, Maria. Assim, o amor torna-se dependente e não planificador.
transfere para o ser amado as necessidades de segurança. Então, você está sempre cobrando a outra pessoa a sua necessidade de segurança. E se ela não te der, aí você explode, né? Exigindo a mesma emoção desordenada que descarrega. Isso é uma exteriorização infantil de insatisfação afetiva não completada, transferida para a idade adulta. Então, a afetividade madura proporciona o prazer. Sem ele, permanece perturbada. Amar é um passo avançado do desenvolvimento psicológico, uma conquista da emoção que supera conflitos, enriquecendo com prazer aquele a quem o afeto é dirigido. Amadurecido pela experiência e equilíbrio, proporciona bem-estar na espera sem ansiedade e alegria no encontro sem exigência. É o que a Joana de Ângeles nos traz. Pode passar, Maria. Muito obrigada. Muito bom. Muito Parabéns, bom, Cris. Mari. Maravilhosa a aula. Gente, o Nossa, que texto tema. é interessante, muito bonito, Uhum. e que só esse texto dá um livro. Uhum. Uhum. Só essa partezinha. Deixa eu colocar. Como ela consegue trazer num pequeno capítulo, né, assim, pequeno no espaço de Pequenininho, palavras, pequenininho. muito, Uma folha muito e meia, bonito, 2 e meia. impressionante, É maravilhoso. impressionante. E ela Essa traz coisa com de relacionar leveza, o né? frio, né? A gente até fala, nossa, aquela pessoa é fria, né? Quando uma pessoa não tem afetividade, a gente usa esse Isso. termo, né? Nossa, aquela pessoa é fria, É. né? Então tem, né? Ela Você traz, imagina o que ela traz da infância, é, é, né? Que conexões ela fez. é. E Eu eu vou nem tirar o sabia que a compartilhamento amígdala, que agora, era essa tá, gente? questão da nossa reatividade, É. né? Você acessa a amígdala. Ai, muito interessante, muito bom. Eu vou descompartilhar. Deixa eu ver. Como é que eu faço para tirar aqui? Deixa eu fechar esse compartilhamento. Não. Ah. Bom, vamos falando aí enquanto eu vou tentar tirar, interromper aqui o compartilhamento, tá? Tá, deu certo. Voltou. Conseguiu. Bom, Murilo Mas, chegou no meio do caminho. Murilo, boa noite. Cheguei, Tudo cheguei bem? com desejo de assistir desde o começo. Falei, nossa, olha, que excelente, apresentação, Murilo. que mensagem, Uhum. né? Excelente. Então, bom, já posso falar? Eu estou coçando minha língua para falar aqui. Fica à vontade, Edna. Afetividade perturbada. Ela usa esse tema, e eu até comentei com a Maria, tá? Para quem quiser também, né? Eu estou fazendo um curso de extensão da prática junguiana, baseado na teoria, é claro, né? E o módulo um que tem 27 aulas, tá? Que eu terminei, agora eu tenho que fazer o teste. Ela vai falar da relação primal, tá? Da relação desde a gestação, entendeu? Aí ela explica toda a estrutura psíquica. E aí ela vai falar tudo que Joana de Ângeles fala. E, na verdade, a relação primal, quando ela é feita como a grande mãe arquetípica, significa o cuidado completo da mãe com esta criança até os 12 meses, tá? Porque quando ela nasce, essa professora diz o seguinte, que para a criança estar na proporção de um animal, quando nasce mais independente, precisaria a gestação ser de 22 meses. Como não é, a criança nasce, né, ainda em formação da estrutura psíquica, tá? Então, ela vai completar esse empréstimo do self da mãe até os 12 meses. Então, esse período, que ela chama de relação primal, é fundamental. E ela é baseada no livro que vocês quiserem eu compartilho, eu compartilhei no grupo de estudo do Jung, tá?
que chama A Criança, de Eric Neumann. Esse livro não tem mais. Ela disponibilizou para nós, né, do curso. Você não acha mais para comprar. Então, ela Só em disponibilizou. PDF, né? Isso, está em PDF, tá? Se quiser, eu Aí eu disponibilizo quero. depois. Então, ela vai falar sobre a questão da formação do ego, como é que faz. Aí vai mais na parte técnica do Jung, mas o que, que importa aqui, tá? Importa que ela fala a mesma coisa da Joana em relação ao doar amor, né? A mãe está completamente para a criança, pelo menos até os 12 meses. Ela está dedicada, porque para ela fazer a conexão com o arquétipo da grande mãe, que seria a mãe suficientemente boa. Vocês lembram daquele autor que fala esse nome, que eu esqueci o nome dele? Do autor? A mãe suficientemente boa, eu esqueci o nome dele, tá? O que, que Não, ela vai falar do amor? Hã? não seria Melanie Klein? Não, 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 Não? não, não é. Não. não, não É, é. ela vai falar três coisas que a Joana traz aqui, tá? O que que a criança precisa, o bebê, né? Nesse até 12 meses, ela precisa deste amor fundamental, ela precisa da confiança e da segurança desta mãe, tá? Então, assim, a mãe pode ser muito boa, mas no meio desse caminho, se acontece alguma situação para esta mãe, uma situação traumática para a mãe, nesse período, vai ser uma mãe má. Ela vai desconectar do arquétipo da grande mãe, sabe? E aí eu tenho um exemplo muito. Nossa, eu me arrepiei aqui quando o Winnicott, isso mesmo. Quando a Cristina estava falando, porque eu já fiz o módulo 1, mas eu não tinha feito essa associação. Esse comentário da Cristina, conteúdo da Joana, eu vou contar para vocês. A minha mãe, ela está com 96 anos. Ela, quando nasceu, é a segunda filha dos meus avós. A minha avó, possivelmente, tinha 17, 18 anos quando ela nasceu. Já tinha uma filha primeira. Quando ela era recém-nascida, meu avô era militar e estava em Porto Murtinho. Mas ele se apaixonou por uma. Ele tinha 20 quando casou com a minha avó, 20, 21, não sei. Ele se apaixonou por uma paraguaia e abandonou a família por esta pessoa. Aí a minha avó, com essa idade, com 2 filhos, a minha mãe recém-nascida, né? Os amigos fizeram uma vaquinha para ela pegar Minha avó falava vapor. Naquele tempo, eu não sei como é que era o barco. O meio de transporte de Porto Murtinho era só pelo Rio Paraguai. Até Porto Coimbra, né? Para ela pegar um trem para vir para Campo Grande, para ela ficar abrigada na casa da sogra dela, sem o marido. Meu avô voltou para a família 2 anos depois. Então, quando você falou, Cristina, lá daquela parte, medo, medo, defesa e mágoa, é o que a minha mãe expressava. Nossa, eu me emocionei porque, assim, como ela foi vítima, sabe? Ela foi vítima de medo, ciúme, ela era extremamente ciumenta. Meu pai sofreu muito com ela, muito. Meu avô sempre infiel, então ela tinha esse modelo de homem, né? Mas meu pai era, pelo menos nunca ficamos sabendo, meu pai era bem de boa, sabe? Não era um homem assim, desse estilo do meu avô, não era, sabe? Mas ela tinha um ciúme exagerado dela. O medo com o ciúme, a defesa com raiva, ela era raivosa, ela tinha ataques de raiva, minha mãe, sabe? E depois a mágoa, ressentimento. Até ela ficar agora, está completamente demente, né? Ela teve o segundo AVC hemorrágico. Então, antes ela tinha um ressentimento muito grande de algumas pessoas, muito grande, mágoa, que ela não conseguiu. E aí, eu apresentei o exemplo da minha mãe numa palestra de codependência. E o que que aconteceu depois, tá? Então, esse tudo que falou aqui, agora eu consigo saber onde é que nasceu isso. Nasceu lá quando ela era recém-nascida, tá? Ela apresentou exatamente isso aqui, né? Aí a minha avó
depois que meu avô voltou, começou a ter filho todo ano, todo ano, todo ano. E a minha mãe, como segunda, que a outra casou cedo, ela cuidou de todos os pequenininhos. Então, a criança que recebe o compromisso, a responsabilidade de um adulto, ele se torna um codependente. Não é só a codependência de morar perto de uma pessoa dependente. É disso também. Então, minha mãe também tinha. E aí, qual que é a característica principal? O controle. Precisa controlar. Porque a pessoa ela é tão insegura internamente, né? Porque o ego dela, ficou patológico, né? Ele não ficou um ego saudável, sabe? É muito interessante esse curso, tá? Eu até falei para Maria, não é um curso caro, é EAD, né? E ela disponibilizou esse livro que eu vou disponibilizar, até vou pôr lá no grupo, né? Porque é PDF, é muito interessante. E assim, eu agradeço, Cristina, Qual é o porque nome do curso? tem o curso chama Psicologia Junguiana, não sei bem o nome do curso, é um curso de Ah, extensão, tá. prática, tá? Eu gosto muito dela, e ela é carioca, Cristina. É a Marisa Gaspar. Ela é carioca. E esse curso é reconhecido pelo MEC, sabe? Quanto você está É um pagando? curso. Menina, não chegou a R$ 200, paguei à vista, não chegou a R$ 200 o curso, muito barato. E é excelente, tá? Depois, se Vai quiser, ter eu de passo. novo para a gente fazer? Oi? Não vai Não, ter de eu tô. novo para Não, gente são fazer? 5. Não vai, é porque é EAD, né? Ele não É tem. gravado. A gente tem no mínimo 2 meses para começar e no máximo um ano para terminar, tá? Então tem essa questão aí. E são 5 módulos, né? Eu terminei o primeiro ainda estou no primeiro, né? Mas o primeiro é fundamental, vai falar dessa aula, entendeu? Porque vai lá Hum, desde a gestação. Porque no Jung, é o que ela fala, né? A gente sempre faz cursos em Jung, eu já fiz vários, né? Vários locais. Já está com a estrutura psíquica no modelo junguiano pronta. Mas a gente recebe paciente, a maioria não terminou ainda na estrutura psíquica o desenvolvimento da primeira fase de vida, metade da vida, que é a fase de adaptação. Nós recebemos as pessoas assim. Então, ela falou: isso é crucial, a gente precisa saber onde começam as coisas. Por isso que eu gostei. Foi o primeiro curso, né? Que ela são 27 aulas, que ela vai falar desta fase que a teoria junguiana geralmente pega com a estrutura pronta, com ela pronta. Ela vai uhum, mostrar como é que começa, como é que tudo começa, e o que pode gerar problema, como afetividade perturbada, que a Joana de Angeles usa esse nome, e ela traz as patologias do ego, sabe? Cláudia, você se lembra aquela formação que nós fizemos de imaginação ativa? Você fez também, Maria? Eu não lembro. Eu lembro, Fiz lembro sim. dentro Tá, Cláudia, eu queria fazer uma pergunta para você. Você se Fala. lembra se aquela professora, tá? Não vamos falar até nome, não, tá? Você lembra aquela professora, se ela, para fazer a técnica, ela fazia uma avaliação de como é que era o ego dessa pessoa? Você Não, lembra disso? Pois é. não. Essa professora, ela falou: olha, vocês, pelo amor de Deus, muito cuidado com técnicas, e ela citou a imaginação ativa, se ainda não está estruturado o ego da pessoa. Porque se não tiver, a pessoa pode psicotizar. Entendeu? Então, assim, eu achei assim, porque eu não lembrava, Cláudia, eu queria checar com você. Aham, Entendeu? não, não. Então, Ela assim, só, se a pessoa só está com ego, se a pessoa está com o ego ainda muito não pronto, tá? Não pronto, e a maioria de nós tem lá suas questões do início. Eu quero ver quem que nasceu tudo certinho, tudo, né? É o ideal, né? Então, se a pessoa não tiver com o ego estruturado, né? Ela pode psicotizar numa técnica, por exemplo, ela não está contra a imaginação ativa, ela só atividade. diz para a gente avaliar a estrutura psíquica de um paciente, todo paciente, para não correr esse risco. Você pode usar todas as técnicas,
mas aí você precisa saber como é que está o ego dessa pessoa para ela suportar, entendeu? Senão o inconsciente inunda a consciência e a pessoa não tem firmeza no ego. Muito interessante. Acho que era isso, gente. Muito obrigada, Uhum. Cristina. Olha, foi para mim assim. Eu entendi, coitadinha, é uma vítima, né? A gente sabe que não existe essa vítima, mas assim, nessa existência, nessa personalidade que é minha mãe, ela está sendo uma vítima, né? Do início, que, né, por E fora o que ela imaturidade, trouxe né, para dos outras vidas, né? pais, Igual a Dona de Ângeles nos fala, né? é. Então, por exemplo, a minha mãe sempre teve dificuldade, agora, coitadinha, não faz mais nada, mas sempre teve dificuldade com o abraço, com o contato. Ela, até os filhos, ela abraçava de longe, assim, ela não conseguia entregar-se, entendeu? Porque faltou confiança e a segurança, né? Ela não aprendeu isso. Naquela fase. Depois pode ser até que a minha avó tenha suprido, mas naquela fase que a minha avó estava cuidando daquele trauma que ela estava tendo de ser abandonada, né? Com duas crianças pequenininhas e uma recém-nascida, então ela não teve capacidade de dar a exclusividade, no caso, para minha mãe, que era bebê, entendeu? Agora dá para entender. É Na isso, verdade, gente. me Obrigada. explicou também muita coisa, muita coisa. É? Me Então, muito explicou muita obrigada. coisa, Uhum, família. uhum. Nossa. O, o quanto esse efeito dominó, né? Enquanto vocês falavam, ficou assim, tá, eu não recebi, mas o que eu não recebi e que me faltou, eu também deixei faltar na sequência, porque Efeito o dominó. efeito dominó, né? Então, meus filhos também passaram por faltas. Então, esse método de errar faz parte do nosso crescimento, né? Então, a gente tem que aceitar que nós não somos ainda perfeitos, vamos passar por esse processo amoroso de descobrir o quanto nós amamos a nós mesmos, né? E o quanto nós nos esforçamos por amar e doar, né? Como vocês, eu peguei a partir dessa fase, né? O quanto é importante a gente se doar enquanto manifestação até de construção de um mundo melhor, né? Sim. Isso que E ficou aí, para mim. todas as vezes que eu estou na aula que ela fala de amor, eu lembro de Joana de Ângeles e lembro de Jesus, né, gente? O que que Jesus deixou de essência para nós, né? Para mim ficou assim, a mensagem de que tudo isso pode ser aprendido, né? Porque o fato de você não ter recebido, beleza, mas e aí? Quer dizer que se eu não recebi, eu estou fadada a ficar sem nada para a vida toda e, né, e replicar isso para frente, como diz o Murilo, né? E ela vem trazendo isso, que não, tudo bem, precisou receber lá no início, tal, não recebeu, mas que isso poderia ser treinado, né? O problema é que aí, às vezes, a gente não entra em contato com essa deficiência, com essa necessidade, com esse O problema, autoconhecimento. né? E aí a gente Exatamente. vai empurrando e não se dá conta, né? Por exemplo, no caso que a Edna citou, né? Da mãe dela, né? Será que se ela tivesse tido a oportunidade, né, Edna, de ter passado Então, por mas toda uma sim, terapia de claro, sim, claro, autoconhecimento, mas as descobrir que gerações passadas, Maria, não tinha essa cultura do autoconhecimento. exatamente. Isso é novo É, na humanidade. é, Joana traz isso é, também, né? aham. Então, mas é isso é disso que eu estou falando. Se uma pessoa como ela, que não teve, que teve todas essas questões, ela tem a oportunidade de fazer o autoconhecimento e fazer um trabalho de treinamento nesse sentido, né? Aprender a abraçar, aprender a demonstrar afeto, aprender, né? Que tudo isso pode ser aprendido e aí a pessoa se recuperar, né? Dessas questões de raiva, de Mas, medo, né? mas deixa eu falar um negócio para vocês. A minha mãe, na demência, ela mostrou a natureza dela, gente. Porque tem bastante gente demente que xinga, que esbraveja. A minha mãe está ao contrário, foi o contrário. Ela ficou carinhosíssima, ela agradece, ela beija.
as pessoas que cuidam a gente. Agora ela não reconhece mais parente, nada. Mas ela sente quando é da família. A gente percebe, sabe? Ela quase não está falando mais, né? Então, assim, ela mostrou, né? Por isso que a Jona fala, é natural. A afetividade é da natureza. Então, A sombra positiva, né? Uma sombra positiva. ela está agora completamente diferente na questão da afetividade. Ela consegue dar e receber, sabe? Então, na Como ela cama, fala no né, início, Isso não estava na importa os sombra. traumas. A oi? nossa busca é igual a Jona de antes fala no início, que não importa o trauma, não importa. A nossa busca é o quê? Qual que é a busca? Do nosso cérebro. Exato, É por exatamente. bem-estar. Aham, É exato. pela afetividade. E assim, é muito legal porque eu estou vivendo, né? Eu contei essa história para vocês, é a história da minha mãe, né? E assim, eu estou vivendo isso. Então, assim, é muito legal porque para mim ficou, eu nunca mais vou esquecer essa lição, porque assim, eu tô com uma coisa prática, né, com uma coisa real assim na mão, entendeu? Muito legal. Você está experienciando isso, né? E Estou. quando, você experiencia, você Exato. introjeta, É, vai fazendo parte, né, da sua é. história. É importante e vai havendo esse crescimento. O Carl Horst fala isso, experienciar, né? Porque a gente Hum, tem a tendência à realização. Essa tendência à realização, segundo ele, é você ampliar a consciência, né? Você se uhum. tornar cada vez mais, né? E é só através da experiência que você entra em contato, né? Exatamente. É. E aí, assim, interessante, né? Mas eu lembrei, Edna, que essa professora, ela falou das pessoas que tinham problemas mentais, que essas aí não poderiam fazer, sabe? Porque Ah, eu ela fiz, falou. Aham. falou, sabe por quê? Porque eu fiz 3 cursos com ela, repetidos, iguais. O Uhum. último, eu fiz metade, que era 2 encontros, era um final de semana, depois tinha um outro encontro no outro, depois de 3 meses tinha mais um encontro. Aí eu não fiz o segundo encontro, mas Uhum. ela citou isso, que problemas, Ah, porque tá. eu tenho uma irmã, né, eu perguntei, né, Uhum. e aí ela falou sobre isso, pessoas que tinham deficiências Legal. mentais, isso vamos fazer justiça aí, né? Mas Aham, assim, sim. o que interessante esse capítulo, né? Porque a gente percebe aquilo que a Ercília deu no curso, esse curso que eu estou fazendo da BRAF, né, da psicologia junguiana para atendimento emergencial, né? E a Ercília falou daqueles campos morfogenéticos Uhum. e da epigenética. Então, aí Uhum. também se a gente pode aplicar esse conhecimento aí, da questão da epigenética também, da gente repassando isso, né? Se, né, no caso que a Ercília falou, se eu não me trabalhar, porque eu posso mudar isso para não manifestar nos meus filhos, e a qualquer momento, ela disse, né? Por exemplo, eu, no aqui e agora, eu mudando aqui e agora, os meus filhos podem estar adultos, mas vai reverberar, né, nessa transmissão Isso é aí, real, é muito real isso. vai diminuir neles o efeito. Olha que interessante isso, né? Isso é maravilhoso, né? E, A e, o- ciência se comunicando, né? é, e assim, isso é um ponto importante, né? Que a gente pode dizer assim, a gente não pode assim ficar acomodado. Ah, mas foi na infância. Ah, eu fui. Porque eu tenho esse histórico também, né? Minha mãe trabalhou muito e deixou a gente abandonado na infância. Todos nós, filhos, temos isso, porque ela trabalhava demais. E não é culpa dela em si, né? Porque ela não tinha esse conhecimento, veio da fazenda, aquele conhecimento bruto, né? As pessoas Sim. vêm e saem da cidade, da fazenda, vêm para a cidade grande, sofreu muito, não tinha conhecimento nenhum, né? Não tinha um Winnicott na vida falar que a mãe é suficientemente boa, né? Então, assim, ela deixou a gente, meu irmão, por exemplo, ele ficava no berço jogado. Nós Uhum. também.
sabe? Ela não tinha tempo de amamentar, o tempo de abraçar, tempo de convivência, sabe? Então, a gente sofre pela ignorância, né? E isso faz com que a gente trabalhe essa questão de sentimentos, mágoas, né? A gente começa a entender porque não é porque não pôde, não é porque não quis, é porque não pôde. Hum, E isso muda muito, o não poder, porque ele não pôde pela limitação que eles tinham, né? Isso eu sempre falo, às vezes, para algum paciente, meus pacientes, quando eles ficam muito focados nisso, aí a vamos vitimização. ressignificar isso, né? Não é que eles não quiseram, não puderam, não tinham condições, tinham limitações. Mas o que que a gente vai fazer com isso, né? E eu acho legal que a Marili fala assim, às vezes já falou para mim, né? Fala assim, não é o que fizeram de mim que vai me limitar, mas é o que eu vou fazer do que fizeram de mim, né? Exato. Então é a gente lutar. Só que essa luta é bem difícil, né? Você estava falando até na semana passada que quando a gente constela, né, um complexo constela, assim, é muito árduo você sair disso, de você oxigenar, de você repensar, de você sair dessa influência que te impera, né? Mas a gente sai, né? A gente melhora tudo, né? Em outros termos, que a gente pode dizer também, dentro da nossa filosofia, é o orar e vigiar, né? Também, né? O orar e vigiar, de você olhar e falar assim, opá, por que que eu estou assim? Vamos lá. O que que é isso? O que que é aquilo? Vamos mudar e tudo. E assim, importante é isso, a gente não esperar, né? A gente mudar e mudar agora, né? E tentar e fazer agora. A gente se empurrar para a mudança. Senão não vai Sim, acontecer isso. A gente enfraquecer isso, essa influência, né? Dessa, pela visão junguiana, né? A gente não constelar mais, né? Porque é possível uhum, você não constelar mais, né? Porque você vai se fortalecer, você vai sair daquela influência, vai entender, vai integrar coisas, né? Você com sim, consciência, você vai integrando e não vai mais te influenciando isso, né? Pela junguiana, né? uhum, Eu acho que ficou isso para mim, sabe? Muito bacana isso. E a gente muito perceber bacana. assim que, porque às vezes a gente fica se autoculpando, se autocondenando, como se assim, puxa, mas por que que você fez isso, né? A gente tem as nossas limitações, tem essa carga que pesa sobre a gente, então assim, vamos devagar, né? Vamos olhar para isso, né? De a gente se julgar e dizer assim, ai, você é uma pessoa muito fraca, você é uma pessoa que você não está conseguindo, mas é forte essa influência, né? Mas isso também não justifica, a gente tem que batalhar mesmo. É a jornada do herói, né? É a Sim, a jornada do jornada do herói, herói. né? Ó, aqui, ó, né? E é individual, né? Então a gente tem que só mesmo assim olhar para aquela pessoa com empatia, né? Compreensão empática, porque cada um está fazendo o seu caminho, né? Uns estão mais lá na frente, o outro não está, o outro, para mim, não é um empecilho, para o outro é uma montanha que está na frente, para mim é um grão de areia, né? E assim vai a vida, né? E assim vai. Como diz Joana, alguns receberam mais e outros receberam menos, né? Alguns receberam todo esse afeto, né? Outros não. Às vezes dentro da própria família, né? Da própria prole ali, né? Alguns filhos são mais amados, queridos, outros são rejeitados, né? Uhum, E aí cada um vai desenvolver uma, uma forma, né? De ser, né? Mais seguro ou menos seguro, né? Mas todos nós temos um pouquinho, né? Dessas inseguranças que a gente teve que trabalhar ao longo da vida, né? Assim, né? Ao longo até das terapias, né? sim. Que bom que a gente pôde ter um contato com a psicologia, né? Eu falo assim, nossa, a gente está num lugar maravilhoso, né? Porque, É assim, uma bênção, né? é uma benção a gente É, ter a oportunidade de A nossa ter religião também. encontrado esse recurso, né? exato. Muitas pessoas têm dificuldade, não querem entrar em contato, não tem essa coragem, né? Porque precisa ter coragem também para se encontrar, né? Tem pessoas que não têm coragem, nem para começar, né? Uhum.
E eu me sinto muito gratificada comigo mesmo por ter ido um dia para esse caminho, né? Que a dor me levou para esse caminho e me leva, né, todo dia. Isso é muito bom. Não sei se foi semana passada que alguém comentou aqui, ou foi no curso, que eu acho que também é no livro, onde como chama? O primeiro de André Luiz, Nosso Lar, Nosso lar. que vai fazendo a volta nas encarnações, e quando chega na terceira, não, não precisa, eu não suporto. Já basta, chega, eu não suporto. Então, nós estamos na nossa melhor versão, vamos aproveitar esse tempo agora, né? Como você falou, o autoconhecimento, vamos procurar ele agora e seguir em frente, né? Dentro daquilo que a gente consegue olhar, como você falou também, né? Que às vezes não é fácil olhar, não. E Exatamente. corrigindo, né, essas ausências, né? E corrigindo essas ausências, né? Todo dia. É um desafio. Pode motivar lá na hora que sair a gravação, Maria, porque essa aula de hoje foi. E ela é muito, assim, muito didática. A Cristina também foi bem feliz na apresentação, bem didática, né? Traz algumas coisas mais complexas, mas de uma forma simples. Então, as pessoas podem se beneficiar, né? Assim como eu me beneficiei, assim como todos nós aqui, né? Muito bem, meninos. Alguém mais quer contribuir? Cristina, quer falar mais alguma coisa? Temos uns 10, 15 minutos ainda. Eu só agradecer a atenção e a Joana de Ângeles, né, por proporcionar toda essa reflexão e foi muito gostoso estudar, né? Foi muito bom mesmo. Então, isso, Proporcionou prazer, né? muito prazer, muito prazer. Foi muito bom. E eu ficava Gostei lendo, muito eu pensava, eu falei, meu Deus, muito bom. eu gostei muito do que ela fala, né? Do quentinho e do frio, né? Realmente, quando você Então, é lindo, afeta né? é uma coisa tão Muito legal, quentinha. Eu né? sempre uso, falo, gente, que é uma coisa quentinha, né? E é fisiológico, é real. É fisiológico, né? Você sente o calorzinho quentinho, né? Do afeto. E o contrário é a mesma Ao coisa, né? contrário É também, aquele frio, frio. aquela pessoa fria, né? Que você sente o frio mesmo. E ela traz, eu nunca tinha relacionado também isso. Pessoa fria tem excesso de defesas psíquicas. Hum, Muito bom. Para poder Bem que a gente podia sobreviver. estar bem pertinho do outro para a gente dar um abraço agora em cada um no outro, mas a É gente não está. verdade. Dá um abraço aqui, ó. Ó, um Verdade. abracinho quentinho para cada um de vocês aí. Sábado a gente abraça. Ah, bem gostoso, porque essa troca é muito boa, né? De afeto. Muito boa. Conhecimento com afeto, né? Porque a gente pode ter É. só o conhecimento, mas a gente pode ter o conhecimento com afeto, né? Maria, que frase linda que você falou. Conhecimento com afeto. Ó, é um slogan bem legal. Bem legal. Porque eu acho assim que uma coisa é muito atrelada à outra, né? Eu vou até falar, né, experiência minha, que eu acho que muita gente, assim, tudo que você aprende que tem o afeto junto, você aprende, você fixa. Eu vejo isso, assim, eu lembro dos professores, que eu lembro que eu tinha afetividade com aquele professor, eu aprendia tudo sobre aquela matéria, aquela coisa, né? Aquele professor que Verdade. conseguia trazer, me ligar nessa afetividade. E aqueles que eram frios, tarará, nossa, a matéria não ia de jeito nenhum, né? Então, essa Às frase vezes leva até também, trauma pro resto da vida por causa de professor, né? por causa de Assim. professor Exato. frio, por causa de professor que, né, não trazia essa afetividade, né? Eu acho que todo mundo deve ter passado por isso.
E aí me veio isso, né, essa frase agora, né? O tanto que só conhecer é uma coisa, intelectualmente, né? Mas quando você traz esse afeto junto, é outro nível, né? De Come conhecimento. devagar, entendeu? Pode falar que está fechado. Come Tá devagar. aberto. Ah, tá. Agora fechou. Achei que estava fechado. É a minha sogra que está com medo aqui. E aí, gente? Meninos, Tudo bem? podemos Acho que encerrar agradecendo a Cristina, maravilhosa. Foi linda a sua apresentação. Foi mesmo, agradeço, Cristina. Já parou de gravar? Ainda não. ainda não. Vamos lá? Vamos parar, Posso então. encerrar, Vamos. meninos? Cadê? Sim. Gravando.